Oi, gente. Então, agora eu vou falar sobre as principais conquistas da plebe. Não só quais são as principais conquistas, mas por que elas foram importantes, tá? Então, os plebeus, eles eram uma classe importante de pessoas, né? Porque eles estavam fazendo parte do exército, e o exército estava fundamental ali pra Roma naquele momento, por causa de tudo aquilo que eu já falei no vídeo passado, e eu não tô tão a fim de repetir, me desculpa, tá? Parar de balançar o iPad. Enfim, olha, a primeira conquista foi a seguinte, os triunfos da plebe. O que é isso? A Assembleia de Guerreiros podia eleger alguém que vai, vamos dizer, poder vetar as leis do Senado. Então o Senado decide: ai meu Deus, temos que cobrar um imposto 7/12 maior. Então, aí o triunfo da plebe teria o poder de falar: não vão cobrar nada. Então é um cara poderoso. E por que isso é uma conquista importante pra plebe? Porque assim, isso dava mais poder pra eles, mas isso ainda não era suficiente, porque os patrícios ainda participavam dessa eleição, né? Que eram eleitos na Assembleia de Guerreiros. E por isso, depois, em 471 a.C., foi criada a Assembleia da Plebe. O nome é um pouco autoexplicativo. Criaram uma Assembleia da Plebe, e nessa Assembleia de Plebeus, eles que elegiam o cara, tribuno da plebe. E é o seguinte, vocês lembram que eu falei do clientelismo no primeiro vídeo? Então, o clientelismo, ele acabava atrapalhando muito. Porque assim, pensa, ai meu Deus, eu sou cliente do senhor Zozozó, e eu não posso vir aqui votar um cara que odeia o senhor Zozozó pra ser o triunta plebe, sabe? Pera, acho que é tribuno, não. Ah, desculpa, triunfo da plebe. Enfim, não posso eleger isso. Um cara que o cara que me dá favores não queria, sabe? E além disso, sim, se o cara pedir pra eu votar em fulano, eu vou votar em fulano. E essa relação de clientelismo tinha essa consequência. Então, lembra que eu falei que não era benéfico? Se você for olhar, não parece ser benéfico essa relação pro Patrício lá. Mas, como ele tem muitos clientes, acaba sendo bem benéfico pra ele, tá? Olha a importância disso. Então, o clientelismo acaba atrapalhando muito. Próxima conquista, vocês lembram que em Atenas os eupátridas manipulavam muito a aplicação das leis, porque não existia lei escrita, né? E chegou lá o Drácon e determinou que não fosse mais assim. Em Roma aconteceu uma coisa parecida nesse aspecto, porque os patrícios também podiam manipular a aplicação da lei. E porque não existia lei escrita. E aí o que aconteceu? Foi criada a Lei das 12 Tábuas em 550 a.C. para que foi a fixação e publicação das leis tradicionais. Lendo aqui a definição bem específica. E agora não vai ter mais esse negócio de manipulação, porque a lei tá escrita, sabe? E é o seguinte. A gente também teve a Lei Caroleia, que permitia que os patrícios casassem com plebeus. O quê? Como assim? Mas o que tem na cabeça dos patrícios pra cederem esse tipo de coisa? Olha, você lembra que eu falei que os plebeus estavam lutando na guerra também? Aí o que acabava acontecendo às vezes é que eles acabavam enriquecendo com as conquistas, sabe? E esse enriquecimento fez com que surgisse uma nova classe, numa classe social, uma nova camada social, que são o quê? Os homens novos, que não são patrícios,
porém eles são muito ricos e influentes. O que os homens novos faziam da vida? Eles eram mais ou menos a nova aristocracia. E o que eles faziam principalmente? Comércio. Eles eram os caras que vendiam, compravam, revendiam, sabe? Essas coisas que o comércio faz. E o comércio tinha a função também de abastecer o exército, sabe? Porque assim, os plebeus não se armavam à própria custa. Eles davam esse dinheiro pra quem? Não era tipo assim, eles dão dinheiro pro Senado pra poderem lutar. Não, eles dão dinheiro tipo, no sentido de eles que compram as próprias armas. É isso. E também comida e tudo mais, os homens novos tinham muitos papéis de fazer comércio. E os patrícios, eles tinham o privilégio de ter muitas terras e tudo mais. E por causa disso, acabava que eles não precisavam se envolver com comércio. E começou também a produção para mercado, o que é muito importante. E a lei Canuleia, que deixa casarem patrícios e plebeus, acaba facilitando alguns casamentos por interesse, coisas do tipo, entre famílias importantes, de famílias de homens novos que são importantes, entre as famílias tradicionais. Enfim. E o que aconteceu? Então, teve essas mudanças sociais, que foi o surgimento dos homens novos, e também surgiram os cavaleiros, que é uma classe, que é uma outra classe que é privilegiada, tá? Os cavaleiros, eles eram pessoas importantes do exército, que também enriqueciam com as conquistas, só que a importância deles era muito mais militar do que econômica, no sentido de que eles tinham poder, dinheiro também, mas eles não eram responsáveis pelo comércio, tá? E assim, tá, aí você pensa, nossa, todo mundo enriqueceu, gente, Roma tá conquistando todo mundo, ai gente, como todo mundo se deu bem. Eu nem tô falando dos derrotados nessas conquistas, tá? Tô falando dos próprios romanos, porque assim, eu tô indo lutar na guerra. E pra eu lutar na guerra eu não tenho dinheiro. O que eu vou ter que fazer? Pedir dinheiro emprestado, não é? Aí pensa, aí eu vou lá, vou lutar na guerra. Aí eu vou lá na guerra, perco, vamos supor que eu morro. Morri. Não vou trazer dinheiro de volta pra minha família. Então, o que acontece? Como eu tenho uma dívida, família escravizada, tá, sabe? Então, muitos plebeus eram escravizados, e eles ficavam muito endividados, e por isso eles acabavam virando escravos, sabe? E até que houve uma lei ai, gente, minha letra é linda. Lei Licínia Sextia. Essa lei, que foi aprovada lá em 367 a.C., ela abolia a escravidão por dívida. Então não pode mais. E foi uma conquista importante para a plebe, porque, por exemplo, na prática, a lei Canulé só beneficiou os homens novos. E essa lei agora beneficiou bastante também os homens, enfim, que estão na pior, que são os plebeus pobres, que vão dar uma nova classe, que eu vou falar depois, tá? Enfim, e também tem umas últimas leis que foram lá no século IV a.C., que foi o acesso às magistraturas, que aconteceu? Os plebeus, eles ganharam o direito de assumir qualquer cargo político. E ainda em 287 a.C., a gente teve a Lei Hortência, que criava uma coisa chamada plebiscito. Vocês já devem ter ouvido falar. No Brasil, a gente teve há uns 20, 30 anos atrás, para decidir sobre se a gente seguiria um regime monárquico ou republicano, parlamentar ou presidencialista, sabe? E então é um instrumento de consulta à população. Então, ou seja, o que é votar no plebiscito, elas valem pro Estado. Então a plebe podia votar
as leis do Estado. O próprio nome, plebiscito, tá vendo, né? Enfim. É isso que eu tenho pra falar sobre a conquista dos plebeus. E no próximo vídeo eu falarei sobre as conquistas do Império Romano na época das Guerras Púnicas, tá? Tchau, gente.